Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá e muito boa noite, bem-vindos ao Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto, eu estou consigo de segunda a sexta-feira e cada programa vai para o ar em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida 97.1. Os ecos das eleições autárquicas de domingo passado continuam a fazer-se sentir. Leituras, de facto, também há muitas. Há aquela ideia de que, independentemente do resultado nas autárquicas, todos cantam vitória, mas é importante também começarmos a analisar, em termos de futuro, a governabilidade de algumas das nossas principais câmaras, se vão ser necessários acordos e que acordos é que podem ser feitos. Para conversar comigo esta noite temos o Gonçalo Sousa. Muito boa noite, Gonçalo, obrigado por estares aqui, boa noite, sempre João. um gosto. Excelentes introduções, como sempre, já agora é um hábito. Obrigado. Acompanhei também a tua emissão, não é? No teu canal de YouTube. E realmente eu sei que as autárquicas dão para todas as leituras, mas vamos começar por uma leitura geral. O que é que tu achaste dos resultados de domingo passado? Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e já agora que falas na minha emissão, qual é a minha câmara? É aquela? É. Obrigado a todo o público porque tivemos mais do que 140.000 visualizações, Uau. portanto 140.000 pessoas, muito bom, muito obrigado a todos, só dar essa nota. Claro. Quanto às autárquicas em si, foi um resultado que eu diria, eu pelo menos considerava expectável do ponto de vista genérico. Vamos por partes. Bloco Central, PS e PSD. Este era o último bastião de poder que o Partido Socialista ainda tinha. E o Luís Montenegro aqui conseguiu fazer o penta. Eu faço sempre esta comparação futebolística, até porque o Primeiro-Ministro é do Porto, e o Porto, agregado assim, não sei se ligas a futebol ou não, mas o Porto é o único clube em Portugal que fez o penta, ganhou 5 campeonatos Já seguidos. estás a dar uma alegria à nossa produtora de estúdio. Ah, é? Pronto, exatamente. Fantástico. E a realidade é que o Porto foi o único a fazer o penta. Eu digo isto porque o Luís Montenegro até fez parte da estrutura do Futebol Clube do Porto e etc. Ora, o penta, aqui em Portugal, ou seja, o Governo Nacional, os governos regionais, a Presidência da República e o poder local, no passado estavam praticamente todos eles, à exceção de Marcelo Rebelo de Sousa, que é do PSD, pertencia ao PSD, estavam todos no PS. Hoje em dia, em 2025, o Governo Nacional com Luís Montenegro, PSD, o Governo Regional da Madeira, PSD, o Governo Regional dos Açores, PSD, o Poder Local agora, PSD e a Presidência da República. A Associação Nacional de Municípios, exatamente, e a Associação Nacional de Freguesias passam a ser do PSD e a Presidência da República, indiretamente, apesar de não ser um partido que a governa, não é uma pessoa, claro. Mas Marcelo Rebelo de Sousa é do PSD. Ou seja, as pessoas poderão gostar ou não gostar, ou dizer que tem menos qualidade ou mais qualidade, mas Luís Montenegro, neste momento, é o Primeiro-Ministro em Portugal que tem mais poder agregado assim, por motivo próprio. Acho que é a primeira vez na história da nossa democracia. Exatamente, desde Cavaco Silva, que isto acontece. Há 40 anos. Ou seja, isto é tudo muito recente, obviamente, mas do ponto de vista estatístico e factual, o grande vencedor desta noite, até pela questão simbólica, é o PSD. E não é só o vencer, não é só ultrapassar o PS como o partido com mais municípios e mais freguesias. É ultrapassar o PS vencendo Lisboa, que supostamente era um empate técnico, mas o empate técnico deve estar a jogar às escondidas porque eu não o vejo. Alexandre Leitão, 34 pontos percentuais. Carlos Moedas, quase 42. Esteve perto de conseguir maioria absoluta. Não teve assim tão longe. Não teve assim tão longe, ou seja... Está mais perto da maioria absoluta propriamente do que o empate técnico. Pois, acredito que sim. Teria que ver agora aqui os números concretamente, mas essa análise não deve estar longe da verdade. Ou seja, foi uma vitória tranquila em Lisboa. No Porto vence também. Venceu em Cascais. Venceu em Gaia. E nas principais cidades também. Ou seja... Antigamente até havia a narrativa que o PSD era um partido que era mais rural do que propriamente o PS, que acabava por ganhar mais os centros urbanos. Parece que está a haver essa inversão. E é curioso, o local onde o Primeiro-Ministro passou a noite eleitoral não foi em Lisboa com Carlos Moedas, onde é normal que o Primeiro-Ministro ou o líder partidário passe em Lisboa, porque é o município mais importante. Foi no Porto. E o que é que eu suspeito com isto? Que no final do dia já havia uma tranquilidade maior e uma certeza maior
que a AD mais facilmente ganharia Lisboa do que ganharia ao Porto. E isso veio-se a verificar porque Manuel Pizarro ficou muito próximo de Pedro Duarte, ao contrário de Alexandre Leitão. Portanto, o grande vencedor da noite, o PSD, o PS acaba claramente por ser o grande derrotado. Mas deixa-me colocar-te aqui um desafio também. Luís Montenegro, obviamente a comunicação política é o que é. Ele Claro. diz que venceu em toda a linha. Mas, por exemplo, tu mencionas Cascais, e em Cascais deixou de ter maioria absoluta. Certo. Viseu, que sempre foi É um do bastião, PSD, do PSD, perdeu. Coimbra mudou. Ou seja, lá está, tem que ser uma leitura também um bocado cuidadosa. Não vale a pena estar a cantar aos sete ventos e ter perdido realmente aqui neste espaço. Eu percebo o argumento, mas mesmo assim acho que isso, na análise geral, quando fazemos uma análise geral das autárquicas, porque há 308 municípios, eu posso especificar um ou outro, não é? Mas a realidade é que, numa análise geral, o PS perde o mesmo número de câmaras que o PSD vence. E isto é factual. Ou seja, o PS, só para comparar, o PS tinha 150 câmaras, quase 148, 145, à volta disso. Ok. O PSD tinha 114. Sim, mas o PS, e isto é só para Sim, que é as só pessoas para possam pensar... para fazermos aqui o exercício, Exatamente. Mas o PS em 128 câmaras, 126 vai sozinho. O PSD em 58 foi coligado e ganhou 70, quase 80 sozinho. Ou seja, lá está, aquela ideia de que se tinha morto o dragão do PS em maio não se verifica. Discordo também da análise por uma simples razão. Porque os partidos, no caso, o PSD foi coligado com o CDS em muitas câmaras e com a Iniciativa Liberal em algumas. A realidade é que, no caso do CDS, temos um partido que tem vindo paulatinamente a perder eleitorado, mas que nestas eleições sai como um grande vencedor. Atenção, o CDS ganha câmaras, até quando vai individualmente, e eu diria que não é propriamente algo novo, porque historicamente, principalmente até a nível autárquico, o PSD e o CDS sempre foram coligados a... Esqueci-me do táxi, desculpa lá. Exatamente, mas esses votos contam. Claro, porque, por exemplo, claro. nas eleições de 22, quando o CDS não consegue eleger para o Parlamento, o CDS tem 100 e tal mil votos, mas não elege porque a concentração eleitoral Exatamente. não existiu num círculo de distrito. E nós comentámos até que parecia injusto. Exatamente, por causa do sistema eleitoral em si. Aqui, por acaso, acontece o oposto. O histórico do CDS até acaba por beneficiar eleitoralmente e não é propriamente uma jogada nova. A Iniciativa Liberal não tem propriamente uma grande representatividade autárquica porque é normal nos partidos novos. No caso, o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre. Portanto, eu diria que acaba por ser uma vitória e, se repararmos, os partidos de direita todos crescem nestas autárquicas. Todos os partidos de esquerda crescem. Sim, caem. mas deixa-me também utilizar aqui algo que me parece importante. Nunca tinha existido um resultado autárquico como o último do PS. Ou seja, o país ficou pintado cor-de-rosa. Eu acho que, de uma forma geral, seria Posso só dar uma nota? expectável... O PS já vinha a cair em 2021, se não estou em erro. Já vinha a cair em 2021. Em 2022, nas legislativas, tem a maioria, mas eu creio que de 2017 para 2021 já se viu uma queda autárquica do PS. Okay. Até porque em 2017 o Passos Coelho demite-se da liderança do PSD justamente pela derrocada que foram aquelas eleições. E aí é que vem Rui Rio. Portanto, em 2021, a nível autárquico, a política às vezes isto é gradual. Claro. A queda do PS já não veio de agora. Okay. É possível argumentar que a queda do PS venha até antes da maioria absoluta. A saturação de esquerda no país. Porque, em termos autárquicos, já há uma redução a nível percentual autárquico geral no país em 2021 comparativamente a 2017. O que é curioso. Muito bem. Olha, por outro lado, de alguma forma, este teste à liderança de José Luís Carneiro, há quem diga que não correu o mal todo ao novo secretário-geral do PS. Quem é que diz isso? Há alguns analistas que São amigos dele. Que estariam, na realidade, a pensar que a derrocada viria vá em linha com aquilo que tinha acontecido em maio. Mas, no meu entender, veio perfeitamente, em termos contextuais. Porque, repara, o PS teve um resultado péssimo. Eu não sei se já viram as declarações do Pedro Nuno Santos. Sim, mas declarações do Pedro Nuno Santos, São agora que não suspeitas. monta no cavalo... Certo, são sempre suspeitas e eu percebo isso. Mas, no meu entender, eu não percebo como é que o José Luís Carneiro não está preocupado. Porque eu, no lugar dele, estaria. Mas isso eu já estaria preocupado antes, porque ele tem que ir a jogo com uma equipa que ele não escalou, não é? Certo, mas aqui nas eleições autárquicas eu acho que o PS sai como grande derrotado. Okay. Eu achei uma vergonha completa. O José Luís Carneiro fez fazer o discurso que fez, dizer saímos daqui com uma vitória e reforçados, etc.
Bom, sai reforçado, mas perde 20 e tal câmaras municipais. Sai reforçado, mas é ultrapassado por um partido que tinha menos 30 e tal câmaras do que ele. Sai reforçado, mas perde a Associação Nacional de Municípios. Sai reforçado e perde a Associação Nacional de Freguesias. Sai reforçado e vai-se comparar ao Chega, que é um partido que a nível autárquico tinha 0 câmaras municipais. Já lá vamos ao Chega também. Mas eu não percebo, ou seja, o PS está vivo, diz ele. Pá, enfim, acredito que esteja, mas partiu uma perna. Ligado às máquinas, ainda não. Não diga, a nível autárquico. Só que a questão é que nas eleições legislativas para o Parlamento e para as autárquicas a dinâmica é muito diferente. Já vou abordar isso até na questão da parte do Chega. E o facto de haver um histórico autárquico no PS protege mais o PS do que propriamente a nível nacional. Mas isto é o início daquilo que é a continuidade do PS para ter o mesmo modus vivendi político que o Partido Socialista Francês, que foi a comparação justamente que o José Luís Carneiro evitou fazer. E não é só o Partido Socialista Francês. Os partidos de centro-esquerda tradicionais na Europa estão todos a seguir este caminho. Ou seja, a desagregar-se? Diria que sim, a esquerda vai ter que se renovar. Da mesma forma que a direita se renovou, quer nos Estados Unidos, ideologicamente, partidariamente, mais na Europa, na questão partidária, não tanto ideológica, a esquerda vai ter que o fazer, porque senão... Olha, Gonçalo, vamos então para um partido que ideologicamente é estanque, portanto nem ar lá entra, que é o PCP. Exatamente. E que, apesar da erosão a nível parlamentar, continua a manter câmaras, não é? É, mas mesmo assim perdeu 7, se eu não estou em erro. Tinha 19, passou a 12. A derrota do PCP não é assim tão mediática quanto a do PS, diria eu, mas aguentou-se mais ou menos. Eu diria por dois grandes motivos. Primeiro, alguma qualidade governativa autárquica que o PCP tem. Há muito eleitorado que diz, eu se calhar até voto ao centro ou à direita, mas o PCP aqui na Câmara e na Junta não faz mau trabalho. Eu já ouvi isto muita vez, e tu certamente também. E, ao mesmo tempo, a boa prestação que o João Ferreira teve nos debates e na campanha autárquica em Lisboa pode ter também ajudado a própria candidatura nacional do PCP às outras câmaras municipais no resto do país. Porque, enfim, eu sempre disse, o João Ferreira deveria ser claramente o secretário-geral do PCP, nunca percebi porque é que não foi. Eles nunca escolhem quem deve ser. Exatamente. Já não é o primeiro. Exatamente. É o segredo mais escondido do mundo, é como é que funciona o Comitê Central do PCP. Ninguém percebe, não é? O João Ferreira, o João Oliveira, qualquer um e deles. É tudo estado para canto, e lá aparece qualquer um deles qualquer que ninguém Exatamente. Conhece. O Paulo Raimundo melhorou, efetivamente, a sua qualidade enquanto líder político, mas acho genuinamente que o João Ferreira ou o João Oliveira fariam muito melhor trabalho, sem dúvida. Olha, por outro lado, também, ainda antes de irmos ao Chega, viu-se uma grande quantidade de independentes a ganhar câmaras. Não sei qual é a análise que fazes, nós vemos alguns, e digo isto com todo o respeito, porque é uma analogia que se faz, sem ofensa, vemos alguns dinossauros da política a sair reforçados, Pedro Santana Lopes, Isaltino Moraes, e também o reaparecimento de Luís Filipe Menezes, não é? Sim, sim. Sim, eu acho sempre positivo independentes. Aliás, na minha opinião, tendo em conta que eu tenho um senso mais de descentralização do poder e comunitarista, porque assim, até é mais democrático. Se o poder está descentralizado, até dos próprios partidos, não tens risco de excesso de poder concentrado no poder central, não é? Longe da ditadura. Isso é positivo, estares numa espécie de regime cada vez mais democrático. O número de candidaturas independentes que venceu foi mais ou menos o mesmo, pelo que eu percebi. Não tenho aqui a folha à frente, mas estavam 20, agora estão 19. Portanto, manteve-se mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que isso acaba por ser positivo, e quantos mais candidatos independentes ganharem, no meu entender, melhor, porque não há dependência partidária e, portanto, não há intromissão de até haver candidatos dos partidos que nem sequer são de lá, para estarem num sítio que nem conhecem, mas ganham porque têm a conexão partidária. Portanto, isso é positivo. Quanto aos nomes dos dinossauros que colocaste aí, Isaltino Moraes vence em Oeiras de uma forma hegemónica. Não me surpreende. Eu até, sou sincero, até achava que ele ia ter mais. Eu achava que Isaltino Moraes ia passar os 70%, ou chegava perto dos 70%, teve 61%, portanto não me surpreende. E é fácil de explicar. Isaltino Moraes tem um passado complicado do ponto de vista legal, vamos colocar assim, obviamente, porque esteve preso, e isso é um argumento que dá votos também ao eleitorado mais à direita, diria eu, ao Chega, mas eu não me admira nada que haja muito eleitorado, até em Oeiras, que tenha votado no Ventura em maio e que agora tenha votado no Isaltino Moraes. Não me admira absolutamente nada. Eu sou de Oeiras e percebo perfeitamente, independentemente das questões legais de Isaltino Moraes, que obviamente são condenáveis, e há pessoas que depois não votam nele por causa disso, e obviamente que isso é justificável. Mas
Embora, e não te quero interromper, embora devamos mencionar que ele Que há pagou a reinserção, dívida, exatamente. quer dizer, a dívida Claro. em termos de prisão. Claro, prisão. falávamos até antes disto da reinserção social. Exato. Portanto, exatamente, ou a reinserção política, neste caso. Portanto, mas há pessoas que só por isso ter acontecido não votam nele e pronto. Tanto isso é legítimo como as pessoas que dizem que usam o teu argumento. Então, Os dois argumentos eu compreendo-os como legítimos. Ou seja, eu compreendo porque é que ele ganha com 60% e até achava que ele ia ter mais. Porque, efetivamente, Oeiras é um concelho muito bom para se viver. E não era propriamente dos melhores concelhos para se viver em 1985, quando Isaltino Moraes pega na Câmara pela primeira vez. Oeiras, neste momento, se não estou em erro, é o concelho do país com mais mestrados, licenciados e doutorados per capita, é o concelho do país com mais rendimento per capita, se eu não estou em erro, se não é o concelho do país que mais contribui para o PIB, com o facto de várias empresas estarem sediadas em Oeiras, se não é o primeiro, anda muito lá perto, a SIC, a TVI, a Google, creio que a Coca-Cola também, ou seja, as principais empresas do país, muitas delas estão sediadas em Oeiras. Portanto, efetivamente há ali um projeto de várias décadas que resulta do ponto de vista da qualidade do modus vivendi de quem mora em Oeiras. E eu percebo porque é que ele ganha, com a porcentagem que ganha. E só para contextualizar, e uma vez que vives lá no Conselho, uma das intervenções que Isaltino teve recentemente foi em relação à habitação e em relação, por exemplo, a bairros degradados. Daquilo que tu conheces, Isaltino conseguiu mudar esse paradigma que existia em Oeiras em alguns locais? Já desde há muito tempo, não é novo. Há bairros sociais em Oeiras que uma pessoa se passar lá e não lhes disser que é um bairro social, as pessoas não sabem que aquilo é um bairro social. É a realidade. Eu vivi em Loures e se te disserem em muitos bairros que aquilo é um bairro social, às vezes pelo preconceito, pelo teu histórico de vida, não é? Associas aquilo a um bairro social. Em Oeiras há bairros sociais que tu só se te disserem que é um bairro social é que tu pensas sequer que é um bairro social. Porque o Isaltino, independentemente dos defeitos ou qualidades que tem, fez uma coisa boa durante muitos anos, que foi a questão de não só dar as coisas. Ele até falou disso em entrevistas, fazer reinserção no mercado de trabalho das pessoas que viviam nesses bairros ou nessas realidades complicadas. Porque de nada me vale eu dar casas às pessoas, nada me vale eu dar coisas às pessoas se eu depois não estou a dotar as pessoas de meios de autossubsistência, quer a nível de conhecimento, quer a nível de qualidade laboral na sua própria vida profissional. E o Isaltino fez isso. Ou seja, é uma compreensão. Ele até falou uma vez numa entrevista que deu à Rádio Renascença sobre a reinserção de pessoas que eram traficantes de droga. Eu acho que era mais ou menos a história assim, mais ou menos, não me recordo, vão ver, não quero parafraseá-lo mal, mas era mais ou menos, ele reuniu com os traficantes de droga em Oeiras, na altura, isto já foi há muitos anos, e disse-lhes, meus amigos, eu pago-vos X, pago-vos bem e dou-vos trabalho na Câmara se vocês pararem de traficar droga. E ele disse que a maior parte deles aceitou. Portanto, poderá não ser o método mais ortodoxo. Mas se a árvore dá frutos... Mas é assim, a realidade é que, em grande parte, não digo em tudo, nada é perfeito, não é? Mas em grande parte resultou. E a maior parte dos... E, aliás, o voto mostra isso. Ele ganha com 60% e quem ficou atrás dele teve 10%. Foi fora aquilo que não sei se mencionaste, que ele teve maioria absoluta em tudo. Teve maioria absoluta na Câmara, na Assembleia e em todas as freguesias. Foi verdadeiro varrer o chão. E eu acho que há muita gente que fora de Oeiras se calhar não vai perceber o que eu estou a dizer, ou até algum eleitorado dentro de Oeiras que tenha votado assim ou lá não compreende o que eu estou a dizer, mas a maior parte das pessoas que moram em Oeiras vai perceber o que eu estou a dizer. E eu não votei em Isaltino Moraes. Muito bem. Portanto, olha, Gonçalo, depois temos o Chega, que eu devo dizer que me surpreendeu, ou talvez não, que logo de início o Chega começasse a ser colocado como um dos derrotados da noite e que houvesse uma indexação direta do resultado de maio àquilo que estavam à espera que acontecesse agora nestas autárquicas. Qual foi a leitura que tu fizeste? Honestamente, perguntaram-me, também já abordei isso, e perguntaram-me até, em conversa de amigos, etc., mas achas que o Chega perdeu? Depende. Porque se há a perspectiva agora, neste preciso momento, que o Chega perdeu, o responsável por essa perspectiva acontecer, ou existir, é o próprio Ventura. Porque vamos dividir aqui as coisas. Do ponto de vista estatístico, é complicado para mim, se eu não olhar e vir que é o Chega, é complicado para mim dizer que um partido de uma eleição para a outra, em termos homólogos, ganha 500 mil votos, não estou em erro, passa de 19 para 140 vereadores ou 130 vereadores e agrega em 2.000 autarcas quando tinha 200. Ou seja,
é complicado para mim dizer que não há uma vitória nesse aspecto estatístico. Qual é o problema aqui? Eu não sei se tu te lembras de um sketch do Gato Fedorento que era a taxa de basófia. Não sei se te lembras. Lembram-se da taxa de basófia, produção? Não sei se te lembram. Ok. A taxa de basófia. Eu acho que o problema aqui foi o André Ventura ter cedido a taxa de basófia. Porque ganhou 60 conselhos nas legislativas. E depois, obviamente, que há uma dinâmica muito diferente, mas isso já era sabido antes destas eleições, Claro. entre as legislativas e as autárquicas. Ou seja, armou-se um bocado aos cucos a dizer, pelo menos 30. Teve 30, só que sem o zero no fim, teve 3. E, portanto, se agora há a percepção mediática de que o Chega perdeu, é à pala desse excesso de expectativas. Ou seja, a fasquia que ele colocou Era irreal. E que realmente depois pôs em cima da mesa das redações, Sim. Permitiu depois esta... É o feitiço a virar-se contra o feiticeiro. Porque, repara, se o Ventura, no caso, a expectativa fosse nós queremos ganhar as primeiras câmaras municipais, não importa aonde queremos ganhar as primeiras, queremos duplicar ou triplicar os votos e queremos ter mais 3 vezes vereadores e queremos ter mais 5 vezes autarcas que temos agora. Uma pessoa olharia para isto e pensava, está a dizer triplicar votos e triplicar autarcas ou quintuplicar autarcas e não sei o quê. O Chega teve resultados estatisticamente superiores a estas previsões que eu fiz. Previsões não, mas estas metas que eu estabeleci agora. E que já era muito bom, não era? Claro. Só que alguém que vem dizer que ia ganhar 30 câmaras, e depois há aqui um pormenor, é que Ventura não se candidata a 308 câmaras. E o Chega tem um problema, que é, há muita análise política nos meios tradicionais a perguntarem quanto é que o Chega vale sem Ventura. Já começa a haver um resultado mais ou menos uniforme de quanto é que o Chega vale sem Ventura. Porque vejamos, nas eleições regionais da Madeira, nas 2 ou 3 que existiram nos últimos anos, o Chega teve praticamente em todas elas 9-10%. Nas eleições regionais dos Açores, o Chega teve 9-10%. Nas eleições europeias, o Chega teve 9-10%. E agora, nas eleições autárquicas, o Chega teve 9 ou 10%, no total nacional. Portanto, o Chega sem Ventura começa-se a cimentar ideologicamente à volta dos 10%. Embora Ventura tenha emprestado a cara em todos os cartazes. Pois, mas o Ventura não é candidato nesses cartazes. E as pessoas sabem ainda para mais nas autárquicas, que é talvez a eleição mais de política de proximidade, que o Ventura não vai ser candidato ali. Então o erro foi a fasquia que ele colocou. Claro, e por culpa própria. Ou seja, porque nesta altura nós podíamos estar a falar de uma grande vitória do PSD, podíamos estar a falar de uma vitória do CDS e podíamos estar a falar de um crescimento sustentado para o Chega ter grandes vitórias no futuro. Isto foi um erro comunicacional grave que eu diria que o Ventura cometeu, porque algo que poderia ser um pontapé de saída, uma assistência para uma vitória no futuro, acaba por ser um retrocesso. Porque às vezes, na política, às vezes é mais importante o parecer do que o ser. E repara, todos os dados estatísticos dão crescimentos do Chega absurdos. Claro. E estas eleições autárquicas têm 2 grandes problemas. Para partidos como o Chega, não o Chega em si, também, não é? Mas para partidos da realidade do Chega, da nova direita europeia. Primeiro, não tem o líder como candidato, e há uma grande centralização mediática no líder, em todos os casos. O Vox, por exemplo, também padece do mesmo mal em Espanha. Tem mais dificuldades nas eleições das comunidades espanholas do que propriamente nas eleições nacionais. A AfD passou pelo mesmo mal. Em França, a mesma coisa com Le Pen há uns anos. Ou seja, demora bastante tempo. Porquê? Porque a implantação autárquica não existe. O Chega não tinha autarcas até há 4 anos atrás. A mesma coisa com partidos como a Iniciativa Liberal ou até o LIVRE, que já tem mais alguns anos. Portanto, como não tem esse histórico de implantação autárquica, é surreal que o Ventura venha dizer que queria 30 câmaras. É completamente desfeito da realidade. Mas, em termos, do ponto de vista positivo, é que em muitas câmaras, ou algumas câmaras, o Chega vai ter que contar para algumas decisões. Por isso mesmo, repara, por isso mesmo. Ou seja, há em muitas câmaras, principalmente no sul do país, na margem sul, onde o Chega não ganhou por 2 ou 3%. Exatamente. Em Sesimbra, por exemplo, e no Montijo, o Chega não ganha a Câmara por... Eu não tenho aqui os dados, vão verificar, pouco, mas nem chega a 5% em alguns casos. Ou seja, este contexto que tu aqui dás vai ao encontro também daquilo que eu mencionava. Ou seja, poderia ter sido transparecido como uma grande vitória. Ele ganhou as primeiras câmaras, em várias câmaras, ele ficou a 3 ou 4 ou 5 pontos percentuais de vencer as câmaras importantes, do Montijo, Sesimbra. Ganhou 2.000 e tal autarcas, quadruplicou o número de vereadores, aliás, multiplicou por 6 o número de vereadores. Ou seja, nós podíamos estar aqui, na questão da perspectiva, da expectativa, a dizer, grande vitória do Chega,
Mas, na realidade, graças à perspectiva colocada muito elevada e à expectativa demasiado elevada pelo seu líder, meteram o pé na poça. Assistimos a noite toda a comunicação social, que já não é propriamente mais favorável ao partido, Sim, exatamente. de alguma forma, a cobrar Claro. essa fasquia Claro. que tinha sido Claro, levantada. porque foi um erro do Ventura. Olha, Eu acho que ele agora o reconhece. E se alguns fazem ou cometem erros de comunicação a priori, há quem cometa erros de comunicação a posteriori. E eu tenho que mencionar isto, que é um momento que eu achei quase... eu cheguei a pensar que tinha sido feito por inteligência artificial, que é Mariana Mortágua, numa conferência de imprensa, a dizer que o Bloco de Esquerda teve um resultado, e vou dizer devagarinho, modesto. Eu gosto como Mariana Mortágua utiliza eufemismos na política, é muito interessante. É um talento natural, vai ter que começar a utilizá-lo muito mais vezes, dados os resultados eleitorais que teve nos últimos anos. Mas o Bloco de Esquerda... Eu honestamente, eu não compreendo... Eu não compreendo o Bloco de Esquerda. Não compreendo o Bloco de Esquerda, não compreendo a proeminência mediática que o Bloco de Esquerda tem, juro que não compreendo. Os partidos pequenos, quando só tinham um deputado no Parlamento, só o líder é que falava nas televisões. Eu às vezes vejo para aí 3, 4 ou 5 membros do Bloco de Esquerda a falarem na comunicação social. O Bloco de Esquerda tem mais representação na comunicação social do que tem no Parlamento. Eu não compreendo genuinamente. Ainda para mais como Mariana Mortágua, que tem resultados absolutamente devastadores, péssimos. Para se ter noção, o Bloco de Esquerda em 3 anos, em 2022, tinha 19 deputados. Hoje em dia tem 1 e nem sabe como. Portanto, e digo mais, a razão pela qual Alexandre Leitão perde a Câmara de Lisboa como perde, eu não sabia quem é que iria ganhar, mas se eu tivesse que dizer eu diria que Carlos Moedas iria ganhar com alguma vantagem, não muita. Mas a razão pela qual a Alexandre Leitão perde com tanta diferença, a que estávamos a falar ali há bocado, quase 8 pontos percentuais, eu não admirava nada que era Mariana Mortágua, o principal fator. Porque de um lado tínhamos Alexandre Leitão a tentar moderar o discurso para o centro, a falar da importância do setor privado na habitação e de como é que o mercado até poderia ajudar a resolver o problema habitacional, e depois entrava Mariana Mortágua em cena a falar de Gaza, flotilhas, os patrões e não sei o que mais. Ou seja, de alguma forma, Mariana Mortágua, num momento decisivo para o país e para o partido, desapareceu de cena ou apareceu num cenário que não tinha nada a ver com a realidade. Sim, não sei se ela se estava a preparar para os mundiais de remo, não sei o que é que ela, enfim, não sei o que é que ela tinha na cabeça, mas enfim, muita gente, muito eleitorado pensa, quer dizer, ok, podes achar a causa justa, sim senhor, tudo bem, mas quer dizer, em altura de campanha eleitoral para as autárquicas... Será que ela não olha para, por exemplo, para uma proposta à esquerda como livre e vê como possível deriva de algum eleitorado do Bloco? O Rui Tavares provavelmente engoliu, entre aspas, muito eleitorado ao Bloco de Esquerda. E se o Rui Tavares fosse mais moderado ou não votasse tantas vezes ao lado do PCP ou do Bloco de Esquerda, eu acho que o Rui Tavares tinha potencial para ocupar muito do espaço do PS. Do PS, inclusive. Do PS, inclusive. Porque o Rui Tavares para começar, o Rui Tavares, a meu ver, é dos melhores líderes políticos neste momento em Portugal. De longe. A par dele, talvez em dinâmicas claramente opostas e com estilos muito diferentes. Mas... Não estamos a falar das ideias, estamos a falar liderança... Liderança e naquilo que é a prospeção do seu próprio eleitorado. O Rui Tavares, neste momento, ao nível dele, eu diria mesmo só em estilos completamente opostos, um mais institucional, outro mais combativo, mas o André Ventura e o Luís Montenegro. São os 3 melhores líderes políticos neste momento. E eu diria até que o Rui Tavares tem maior potencial de aquisição eleitoral do que os outros 2. Porque os outros 2 já adquiriram muito. O Rui Tavares agora tem um mercado para explorar à esquerda. Tem um PS que está a combater-se dentro de si próprio entre as diferentes alas. E depois temos uma esquerda, que o PCP completamente decaído, temos um Bloco de Esquerda completamente inexistente e temos, enfim, um PAN que é muito residual. Portanto, o Rui Tavares, neste momento, se tiver uma estratégia de ataque, eu não diria tanto à extrema-direita, digamos, como ele gosta de dizer, eu, se fosse ele, em termos de estratégia comunicacional política, focava-me em conseguir apresentar uma solução melhor
àquela que o PS apresenta. É interessante porque, por exemplo, mesmo quando olhamos para a esquerda e pensamos naquilo que têm sido algumas das grandes bandeiras, e uma esquerda, talvez mais ativista e radical, se olharmos, por exemplo, para Gaza, ao contrário, em vez de estar numa flotilha, Rui Tavares lembra também os reféns israelitas de 7 de outubro de há 2 anos atrás. Tem uma abordagem mais moderada, é a realidade. Por isso é que, mediaticamente, quando se fala até nos partidos de esquerda radical, nem toda a gente enquadra o LIVRE num partido de esquerda radical. Obviamente que o eleitorado mais à direita pode enquadrá-lo. E há momentos e devaneios do Rui Tavares, talvez ali e acolá, ou do LIVRE, que podem esbarrar ali na esquerda radical. Mas não é unânime. Na argumentação até a nível académico, que seja um partido de esquerda radical. Por isso é que eu digo que o Rui Tavares tem potencial para roubar, pelo menos, a ala esquerda do PS. Olha, Tanto que, deixa-me só concluir, força. o grupo parlamentar europeu do LIVRE nem é o mesmo do Bloco de Esquerda e do PCP, não é o da Left, é o do PAN. Olha, e tenho que dizer, porque é algo... há uns anos atrás, quando o LIVRE elegeu o deputado único, a nossa convidada foi a que é agora líder parlamentar do LIVRE. Isabel Mendes Lopes. Isabel Mendes Lopes. Uma conversa... como eu tenho aqui, não é? Perfeitamente à vontade. E uma das questões que eu levantei é que eu via no programa do LIVRE a proteção de minorias. E então tinha lá minorias de alto a baixo. E eu disse à Isabel, olha, Isabel, segundo os dados deste ano, foram mortos cerca de 500 cristãos por dia pela sua orientação religiosa, comparativamente a pessoas que foram mortas devido à sua orientação sexual. Eu não vejo proteção às populações de determinadas religiões ou a populações religiosas. Ela admitiu isso e no programa a seguir colocou a proteção para populações religiosas. Ou seja, demonstra que, de facto, não está fechado dentro daquela ortodoxia de determinadas radicais à esquerda, não é? Sim, eu sei que as palavras valem o que valem, mas pareceu-me elegante. Colocar no programa, não é? Eu acho que isso é um diferencial que eu, pelo menos, não imaginaria o Bloco de Esquerda. O Bloco, por exemplo, nunca aceitou vir ao nosso canal. Ok. Nunca. É assim, e estou à vontade, até porque já disse isto também no meu canal, eu acho a Isabel Mendes Lopes uma escolha competente do Rui Tavares para líder da bancada parlamentar. Já o tinha dito e acho que ela faz um bom trabalho. Nunca terá, não digo nunca, não é? Mas é muito complicado ter o meu voto, mas acho que para a ótica ideológica do LIVRE acho que é uma pessoa competente. Mas isso mostra essa diferenciação. O caso da condenação do 7 de outubro, como mencionaste aí, do Rui Tavares, ou seja, eu acho que pelo menos há esse esforço a vários passos para haver uma diferenciação entre aquilo que é a esquerda mais radical e ali aquele ponto de encontro entre a esquerda radical e o PS ao centro, não é? Embora eu sei que haja eleitorado de direita que está a ouvir o que eu estou a dizer e deve estar... Sim, mas também não estamos a falar das políticas económicas, não é disso que estamos economicamente a falar. É diferente. Sim, exatamente. Se bem que o LIVRE, eu não quero estar aqui a equivocar, mas o LIVRE tem algumas medidas a nível fiscal, eu posso estar equivocado, façam fact-check, mas tem algumas medidas de alívio fiscal naquilo que são os impostos sobre o trabalhador. Creio eu, atenção, eu parece que estou a ser assessor do Rui Tavares aqui. Tenho que falar mal dele, pá, dá-me 2 ou 3 minutos para falar mal dele. Eu também não sou propriamente fã dele em determinadas questões, não é? Mas crédito, onde crédito é... Sim. E atenção, ele é um dissidente do Bloco de Esquerda. É devido, não é? Ele traçou o seu caminho, independentemente do resto. Olha, Gonçalo, que outra análise é que se pode fazer? Porque uma das coisas é a governabilidade de algumas destas câmaras. Linhas vermelhas e diálogo, como é que é? Isso, linhas vermelhas, isso só nas camisolas do Benfica, porque linhas vermelhas... E nem é linhas. E nem são linhas agora, não é? É tudo vermelho. Aquilo é tudo vermelho. Portanto, linhas vermelhas é tanga. Isso era uma coisa que Luís Montenegro falava, porque achava que na altura ainda tinha proveito eleitoral e percebeu que não faz sentido. Não faz sentido por várias razões. Primeiro, não faz sentido porque quem vota no Chega não é nenhum extremista de direita, não sei o que mais. Nem o Chega é um partido da extrema-direita, porque senão era ilegalizado. Já houve partidos ilegalizados por serem efetivamente de extrema-direita na Europa, mas o Chega não.
e porque percebeu que também o caminho normal nos restantes países europeus não é necessariamente de coligação, mas é um entendimento à direita. Por exemplo, em várias comunidades espanholas, o PP e o Vox coligaram-se. Já que estamos a falar aqui de autárquicas, o PP e o Vox coligaram-se em várias comunidades espanholas. Em Itália nós temos um governo tripartido, ou seja, com coligação com 3 partidos de direita. O Lega, os Fratelli d'Italia e o partido Berlusconi. Ou seja, o caminho normal é esse, mesmo que não seja uma coligação ou participação no governo, é de um entendimento para que o país e a civilização possa virar à direita. A única exceção talvez seria na Alemanha, na AfD, também pelo contexto histórico diferente que existe também no resto da Europa, e porque a AfD também é mais radical do que os restantes partidos. A AfD é mais radical que o Chega, que o Vox e que a Meloni também. Aliás, a separação do ID, o antigo grupo parlamentar onde o Chega estava no Parlamento Europeu, advém também um pouco disso. A AfD já não pertence ao grupo onde está o Vox, o Chega e creio que o Viktor Orbán também. Portanto, há essa diferenciação. Ou seja, tu crês que com o tempo será normal, agora deixam de haver as linhas vermelhas, Sim. No futuro deverá existir coligações? Não sei se coligações, mas acho que o entendimento será natural, até porque o Maquiavel falava na questão da importância do dividir para reinar, não é? Isso é sempre importante. Só que nesta altura há um tecido muito terno entre os 2 partidos principais à direita do PS, o PSD e o Chega, no sentido dessa divisão. Porque a população está um bocado farta. Pois. Está um bocado farta. Querem que as coisas mudem. No sentido fiscal, no sentido da imigração, e estas coisas têm implicações também a nível do poder autárquico. Achas que aquilo que nos disseram em maio é o que os eleitores estão a dizer agora? Dialoguem? Acho que sim, e acho que o Montenegro e o Ventura, e bem, estão a fazê-lo, minimamente. Eu não quero que eles andem aos abraços e aos beijinhos, a comerem leitão todos os dias na bairrada, não é isso que eu peço. Mas eu peço, pelo menos, um entendimento entre os partidos à direita do PS, da forma que bem entenderem, porque os portugueses procuram coisas muito simples. Alívios fiscais, aumento do poder de compra, melhoria da gestão pública e administrativa do setor da administração do Estado e, por fim, controle da imigração. Isto são as bases daquilo que o eleitorado, em 70% das pessoas que votou no PSD, no Chega, na Iniciativa Liberal e no CDS, pediram. E parece-me que estão a compreender finalmente isso. Aliás, eu estive aqui há um ano, onde eu disse exatamente o que estou aqui a dizer, mais ou menos. E, curiosamente, está a acontecer agora. Depois, obviamente, que as coisas mudam. E os ciclos políticos também. Mas as alterações legislativas que nós tivemos agora nos últimos meses, a lei de estrangeiros, que foi aprovada e vai ser aprovada agora, não é? A redução do IRS, a redução do IRC... Vão um pouco nesse sentido. Vão um pouco nesse sentido. O congelar o número de funcionários públicos em 2026 já está em cima da mesa. É um começo para isso, até porque a criação do Ministério da Reforma do Estado... Ou seja, acho que é um caminho para tal. Se me perguntares, é suficiente? No meu entender, claro que não. Agora, é um passo inicial para que algo se possa fazer. E um país não se vai mudar em 1 ano, 2, 3, 4, 5 ou 6. As reformas estruturais a longo prazo demoram 10 a 20 anos. Achas que essa é a ideia que tem que continuar em cima da mesa e nós que temos alguma influência junto do pensamento das pessoas, temos que continuar a veicular a necessidade destas mudanças estruturais, Sim. mais do que mudanças a pensar em ciclos políticos? Sim, eu acho que é importante. O PSD, eu sou um indivíduo de direita, portanto, tendencialmente, do meu ponto de vista, de preferência pessoal, eu prefiro que os partidos mais à direita tenham mais votos, principalmente aqueles fora do Bloco Central, ou seja, fora do PSD. Contudo, eu compreendo que em questões de governabilidade um partido como o PSD tenha mais experiência do que o Chega e a Iniciativa Liberal. Agora, é importante que o Chega e a Iniciativa Liberal, no meu entender, continuem a crescer, e eu diria até mais, nesta altura, até mais a IEL, do ponto de vista económico, porque o Chega já teve um grande crescimento, para influenciar a governação do PSD. Porque as duas grandes matérias, questão económica e questão migratória, estão a ser influenciadas na governação do PSD por estes 2 partidos. Não tenho a menor dúvida, ou seja, a mão mais pesada na imigração que o PSD agora tem é pelos 60 deputados do Chega. O Ministério da Reforma do Estado e a redução fiscal
é também por alguma influência do Chega, mas principalmente pela presença dos liberais. Exatamente. Estão Porque- sempre a mencionar isso. Exatamente. Mas lá está, aqui encontras dois partidos que, por exemplo, em algo tão simples, que não vou dizer que é simples, mas tão importante. Tão direto, não é? Tão comum. Em algo tão importante como se a TAP vai ser privada ou pública, eles estão em polos opostos, não é? Epá, pois, mas tu sabes que eu na administração pública eu privatizava tudo e mais alguma coisa, não é? Mas isso, pronto, era como é a motosserra do... Eu não quero motosserras, mas pronto, uma tesoura. Do uma Musk. tesoura. Não, a motosserra do Milei. Do Milei. Motosserra do Milei. Mas acho que, por exemplo, a TAP não faz sentido ser pública, não é? Portanto, acho que não faz sentido absolutamente nenhum e uma série de outros organismos públicos também não. Há algumas coisas que sim, obviamente, mas... muita coisa que nós temos nacionalizado, não faz Olha, sentido. há algum episódio, alguma particularidade, algo que nós não tínhamos mencionado aqui que gostavas de deixar em cima da mesa? Não. Da noite eleitoral? Estava-me a lembrar assim de alguma coisa, mas acho que não. Não? Falta uma coisa. O JPP ganhou. Não na sei, Madeira, estou-te a ok. perguntar. Não, estava a ver se lembrava assim de alguma coisa, mas acho que não. Rimo bastante com o discurso do Carlos Moedas. Acho que o Carlos Moedas é muito engraçado fazer discurso. Boa noite, Lisboa, e disse Lisboa outras 50 vezes. Mas houve alguém que mencionou Lisboa quando ganhou, mas estava em Coimbra. Pois foi. Na Brunhosa, não foi? É pá, espetacular, espetacular. Eu estava em live, lembro-me Para os disso. jovens não ser É pá, eu Lisboa, até tive que pedir qualquer desculpa coisa que eu estava a assim. ouvir uma gargalhada em direto. É pá, tive que pedir desculpa a quem estava a ver. Que não me Acontece, aguentava. até nós aqui, não é? Pá, E tu sim, também, com certeza. exatamente, no epá, teu- acontece, mas que teve piada. Mas acho que não houve assim grandes gafes, acho eu, tirando essa. Acho que não houve assim Olha, grande- como é que tu vês os próximos meses, sendo que creio que não sei se é em janeiro já que temos presidenciais. Acho que agora, aliás, a campanha das presidenciais já começou, porque não sei se viste, ontem já havia uma sondagem para as presidenciais, aliás, duas. Acho que verifiquem, mas era uma com empate técnico, outra ao GoverNML estava à frente, ou seja, já começou, malta, não houve férias, E achas que são os eleitores ou é alguma comunicação social que precisa desses soundbites? Precisam. Portanto, é o trabalho deles, não é? Portanto, Claro. precisam efetivamente ter tópico. E, portanto, agora acaba o tópico de autárquicas, vai-se entrar já no tópico de presidenciais, e eu até percebo, porque, repara, as presidenciais são daqui a menos de 2 meses. É 13 de janeiro, não é? Acho eu. Portanto, hoje é dia que... Não sei, estou perdido. Exatamente, mas já passou. Portanto, falta... 15 ou 16, não é? Falta, sim, por volta disso. Portanto, estamos a falar de menos de 3 meses, 2 meses e tal para as presidenciais. E há muito nome mediático nas presidenciais onde podem ir buscar notícia e conteúdo. Achas que alguns dos presidenciáveis vão abandonar a corrida ou vai tudo até ao fim? Acho que vai tudo até ao fim. Diria eu, acho que agora para desistir falta pouco tempo, mas eu diria que não sei quem é que vai à segunda volta. Acho que o Ventura tem sérias hipóteses de ir à segunda volta. Numa segunda volta entre Ventura e Gouveia-Mel, acho que o Gouveia-Mel ganha, porque o Ventura tem uma taxa de aceitação muito forte naqueles que o aceitam, mas tem uma taxa de rejeição muito forte naqueles que não gostam dele, que é o problema dele. Sim, Esse é o problema do Ventura. Essas ambiguidades que existem muitas vezes com politicamente personagens. é um handicap que ele tem. Depois, diria que vai depender de um resultado interessante entre Coutinho Figueiredo e Marcos Mendes. Estou curioso se Coutinho Figueiredo consegue engolir algum eleitorado do Luís Marcos Mendes. Pessoalmente gostava que o conseguisse fazer. Vamos ver. Depois António José Seguro acho que vai ter um bom resultado. Ias dar uma coisa, não percebi? Não, ia, porque eu... Como é que eu ia explicar? Eu olhei para a iniciativa liberal quando apareceu e foi de facto um renovo na forma fresco, não era? como comunicava, a forma como apresentou os dados, gente jovem, e achava que de facto era um partido das ideias e não das pessoas. Mas sempre que ouço João Coutinho de Figueiredo, eu vejo o Ventura da IEL. É verdade. É verdade. O João Coutinho Figueiredo é o Ventura da IEL, se quiseres fazer essa comparação. Eu concordo contigo. E eu acho que o João Coutinho Figueiredo, por acaso, a pior coisa que lhe aconteceu foi o Ventura ter concorrido a estas eleições. Porque senão ele podia... Eu acho que se o Ventura não concorresse a estas eleições, eu achava genuinamente, continuo a achar que ele pode ir à segunda volta, mas achava genuinamente que ele iria com alguma tranquilidade à segunda volta, porque há muito eleitorado do Chega que facilmente votaria no João Coutinho Figueiredo. Claro. Olha, posso ser sempre, eu já disse publicamente, votei nele, portanto... Vamos colocar aqui um cenário hipotético. Imagina que Ventura ganha.
E aquilo que tu mencionaste há pouco do partido do líder, onde as pessoas conhecem o líder, mas depois não conhecem outras pessoas, embora existam caras do Chega que começam a ganhar o seu espaço, o Frazão, a Rita Matias, o Bruno Nunes aqui em Loures. O que é que pode acontecer ao partido? Eu não quero dizer que o partido acabe, mas que fica muito complicado, fica a gestão do partido. Acho que é muito complicado o Ventura ganhar, e ele próprio sabe disso, por isso é que também se candidata, porque eu acho que se ele soubesse que tivesse hipótese de ganhar, não se candidataria, porque o objetivo do Ventura é ter um cargo executivo, é governar, porque um primeiro-ministro é que faz. Claro. O Presidente da República, a única coisa que faz, executa no caso, é promulgar leis que são, no caso, legisladas no Parlamento. Portanto, honestamente, eu acho que o Ventura só se candidata porque sabe que não vence, mesmo que vá à segunda volta. Agora, o Chega aí teria um problema muito sério. Muito sério. Da mesma forma que a IEL tem, quando o João Coutinho Figueiredo não está, o Chega iria ter, só que asteroides, diria eu. Já agora, só uma parte aí, eu acho um erro o João Coutinho Figueiredo ter saído da liderança da Iniciativa Liberal. Eu acho que se o João Coutinho Figueiredo fosse ainda o líder da Iniciativa Liberal, nós estaríamos a falar da IEL à volta de 20 e tal, 30 deputados. Tranquilamente. Tu crees que sim? Não me admirava. Achas assim tão complicado? Eu não. Repara, ele teve 10% nas europeias. Se eu for fazer essa transição a nível eleitoral, 10% vai-te dar à volta de 20 deputados. Sim, mas aí, aí tens de começar a dar espaço ao Carlos Guimarães Pinto, tens que dar espaço ao Saraiva, para que não seja só uma voz em uníssono, não? Não, mas há nomes que eu acho Porque que têm competência na Iniciativa Liberal, mas... Cotrim não agrada a todos. Sim, o Coutinho não agrada a todos, mas é assim. O Cristiano Ronaldo também não agrada a todos, mas é quem tem 200 jogos e 150 golos pela seleção, não é? Portanto, percebes o que eu estou a dizer? Percebes? Não querendo estar aqui a dizer que é o CR7 dos liberais, mas é um bocado, não é? Como o Ventura é o CR7 do eleitorado do Chega. Então, se calhar, tem que mudar a comunicação. Não somos o partido das ideias. A seleção portuguesa tem muitos bons... pessoas também. A seleção portuguesa tem muitos bons jogadores e enche os estádios, ou tem muita audiência com o Vitinha, o Nuno Mendes, o Ruben Dias, mas o não João tiver Cancelo. Mas com o Cristiano Ronaldo tem sempre mais votos e tem mais audiência e marca mais golos. Está bem, desta vez foi outro. Mas sim, mas pronto, até falhou um penalti. Há um jogo qualquer agora, não é? Com a Hungria também. É hoje, não é? É hoje. Hoje estamos a gravar. Pois é hoje. Então já foi ontem. Bolas, não devias ter dito ao João, não devias ter dito isso, pá, não devias ter dito isso. Parecemos ainda mais disfuncionais, é mais vale assumir que estamos a gravar. Olha, espero que ele não tenha marcado 2 ou 3, ou se calhar espero. Se calhar marcou, se calhar, espero que sim, pá. Olha, outra coisa, e uma vez que mencionaste o facto de Ventura ir às presidenciais porque sabia que não ia ganhar, tu crees que algumas das escolhas nas autárquicas foi a saber que nessas autarquias não iam ganhar? Olha que não sei, porque é assim, talvez... A Rita para Sintra, por exemplo. Eu acho que a Rita era a principal possibilidade de vitória. A sério? Repara, por várias razões. O Ventura é de Sintra e da freguesia de Algueirão Mem Martins. A freguesia de Algueirão Mem Martins é a freguesia com maior número de eleitores no país inteiro. Pronto. E, portanto, há a haver uma... Eu percebo a matemática. Não, e havia sondagens que davam empate técnico com o Chega em primeiro lugar, em Sintra. Chegaram a dar quase 30% ao Chega. Acho que a campanha do Chega não foi a melhor em Sintra. Poderia-se ter aproveitado mais o facto do Ventura ser de Mem Martins, por causa desta questão da freguesia ser a que tem mais eleitores, é a maior do país em termos de população. Não se aproveitou o suficiente e acho que o Chega não teve um mau resultado. Eu não posso dizer que o Chega passe de 6 ou 7% em Sintra para 23 ou 22, que acho que foi o que a Rita teve. E um Frazão em Oeiras? Olha, sabes, contextualmente, é assim, contextualmente falando, o Frazão teve dos melhores resultados que o Chega teve a nível da área metropolitana de Lisboa. Porque, repara, no contexto do Exaltistão, o Frazão está aqui a 1% do segundo lugar. À frente da IEL. E à frente do PCP e das coligações de esquerda. Está a 1 ou 2% do PS. O PS teve 10%. O Frazão que eu vi teve 8 ou 9%. Claro. Ou seja, mas não era para ganhar. Não, claro que não. Ele veio dizer que ia esmagar o Exaltino. Obviamente não ia esmagar. O Exaltino em Oeiras esmaga tudo o que passa ao lado dele. Mas, repara, contextualmente, o Frazão teve um resultado... e eu que sou de Oeiras, posso falar com conhecimento de causa... Pá, teve um resultado mesmo bastante bom. Atenção. E o Exaltino vai com o apoio do PSD.
Sim. Portanto, mais um acréscimo. Sim. Portanto, é assim... Esses independentes com apoio tácito. Exatamente. Se bem que ele não precisava do apoio do PSD para nada, ganhava na mesma. Portanto, até vai ser interessante como é que o Chega se comporta em Oeiras numa eleição futura. Gonçalo, foi um gosto estar aqui Igualmente, contigo é sempre, João, é sempre, e conversar. É sempre pelo menos, desafiante e bem disposto. Ora não bem, é? ora bem, ora bem. Obrigado a si que nos acompanhou em mais esta conversa. Se você tiver a ver a conversa agora no nosso canal do YouTube, não se esqueça também de subscrever o canal e clicar no sininho para receber as notificações. A mim resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado por estar connosco. Tá?